Bom dia, meu amado irmão, minha querida irmã. Nesta nova manhã, eu te acolho em espírito de oração e te abençoo em nome de Jesus. Este momento não é apenas mais um vídeo. Não é apenas mais um conteúdo que apareceu para você, mas é um encontro real com Deus. Um tempo de graça preparado especialmente para o seu coração. Você não chegou aqui por acaso. Não é coincidência. O Espírito Santo conduziu você até esta oração, porque o Pai sabe exatamente do que a sua alma precisa hoje. Ele vê o que ninguém mais vê, escuta o que ninguém mais escuta, entende as lutas que nem sempre você consegue explicar. Por isso, agora, aquiete o seu coração, respire fundo, entregue ao Senhor as preocupações desta manhã e entre comigo na presença de Deus. A Bíblia nos ensina, na primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 18, que em tudo devemos dar graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para nós. Quando escolhemos começar o dia com gratidão e fé, algo se alinha dentro de nós e diante de Deus. O nosso olhar muda, a nossa postura muda, o ambiente ao nosso redor muda. Meu irmão, minha irmã, imagine viver este dia inteiro consciente de que o Pai está ao seu lado, em cada passo, guiando suas decisões, guardando a sua casa, sustentando você em cada detalhe. É com essa fé que vamos orar. Pai amado, nosso Deus e nosso Senhor, nós nos colocamos na Tua presença nesta manhã, com o coração inclinado, com a alma aberta e com o espírito desejoso de Ti. Antes de qualquer pedido, queremos Te agradecer. Obrigado, Pai, por este novo amanhecer, por mais uma oportunidade de recomeçar, por mais um capítulo da nossa história, escrito debaixo da Tua graça. Obrigado pelo dom da vida, pelo fôlego que entra e sai de nossos pulmões, pela capacidade de sentir, de amar, de caminhar. Obrigado, Senhor, por tudo o que já fizeste, por tudo o que estás fazendo, inclusive naquilo que ainda não enxergamos com os olhos. Nós Te louvamos porque sabemos que o simples fato de estarmos aqui, em Tua presença, já é um milagre. Mesmo sem entender todas as coisas, escolhemos confiar. Mesmo sem ver todas as respostas, escolhemos crer. Mesmo com lágrimas muitas vezes caindo, escolhemos agradecer, porque cremos que o Senhor transforma lágrimas em testemunhos e deserto em jardim frutífero. Pai querido, nós entregamos diante de Ti cada área da nossa vida. Entregamos nossa família, nossa casa, nosso trabalho, nossos estudos, nossos sonhos, nossos medos, nossas memórias e também as nossas feridas. Pedimos que o Teu Espírito Santo nos conduza em cada decisão deste dia, que a Tua luz ilumine o nosso caminho, que a Tua paz governe nossos pensamentos. Como está escrito no Salmo 37, versículo 5, nós queremos entregar o nosso caminho ao Senhor, confiar em Ti e descansar na certeza de que o Senhor fará o que for melhor. Dá-nos, Pai, uma fé firme, uma fé que não dependa de emoções ou de circunstâncias, mas que esteja alicerçada na Tua palavra, que é viva, eficaz e infalível. A Tua palavra nos diz, na carta aos Hebreus, capítulo 11, versículo 1, que a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Hoje nós escolhemos, mais uma vez, caminhar pela fé e não pelo que vemos. Senhor, quando o medo tentar nos paralisar, lembra-nos que o Senhor está ao nosso lado. Quando a ansiedade quiser tomar conta, sopra sobre nós o Teu sopro de calma e confiança. Quando o cansaço pesar sobre os ombros, renova as nossas forças como a da águia. Que sejamos como aquela casa edificada sobre a rocha, que enfrenta ventos, chuvas e tempestades, mas permanece de pé porque está firmada em Ti. Não permitas que as vozes de engano, de pessimismo ou de condenação abafem a Tua voz em nosso coração.
Ensina-nos a reconhecer a tua fala em meio ao barulho do mundo, que nada abale a nossa certeza de que o Senhor continua trabalhando, mesmo quando o silêncio parece ser a única resposta. Pai de amor, nós te agradecemos porque tu és o Deus que abre caminho no deserto, que faz brotar água da rocha, que envia o pão do céu no momento certo. Em Cristo Jesus, todas as tuas promessas são sim e amém, e por isso nós nos antecipamos em gratidão, mesmo antes de ver o milagre. Agradecemos pelos milagres que já aconteceram em nossa história, pelos que estão acontecendo agora, muitas vezes de forma silenciosa, e pelos que ainda virão, no teu tempo perfeito. Dá-nos um coração grato, Senhor, um coração que saiba perceber as pequenas vitórias, os livramentos que passam despercebidos aos olhos apressados, as bênçãos escondidas nos detalhes do cotidiano. Livra-nos de um espírito de reclamação, de comparação, de ingratidão. Ensina-nos a enxergar a tua mão nas coisas simples, no pão sobre a mesa, no abraço de quem amamos, no sorriso de uma criança, no descanso após um dia difícil. Um coração grato é um terreno fértil para o sobrenatural, e é assim que queremos viver, disponíveis aos teus milagres, abertos ao teu mover. Pai, nós colocamos diante de ti nossas finanças, nossos compromissos, as contas a pagar, as preocupações com o sustento da casa. Tu és o Deus que provê, tu és o Senhor que cuida do alimento de cada dia. Assim como o maná caía diariamente no deserto, queremos aprender a confiar na providência de hoje, sem viver escravizados pelo medo do amanhã. Confiamos que o Senhor abrirá portas de trabalho para quem está desempregado, que dará criatividade e sabedoria para quem empreende, que trará justiça e dignidade para quem se sente explorado. Nós pedimos que nenhuma família venha a passar necessidade e que em tudo haja equilíbrio, responsabilidade e contentamento. Ajuda-nos a administrar bem o que o Senhor nos confia, a semear com generosidade, a viver com o coração desapegado do dinheiro, lembrando que o Senhor é o nosso pastor e nada nos faltará, como declara o Salmo 23, versículo 1. Senhor, queremos também apresentar diante de Ti nossa saúde física, mental e emocional. Tu conheces o corpo de cada um dos Teus filhos, sabes onde há dor, inflamação, desordem, cansaço. Visita, Pai, cada célula, cada órgão, cada sistema, do topo da cabeça à planta dos pés. Que o Teu poder curador percorra todo o corpo, trazendo alívio e restauração, em nome de Jesus. Consola aqueles que aguardam exames, laudos ou diagnósticos. Acalma o coração de quem está internado ou cuidando de alguém enfermo. Sustenta quem enfrenta tratamentos prolongados. Onde houver medo da morte, derrama a esperança da vida. Onde houver angústia, derrama a paz que excede todo o entendimento. Nós também te pedimos, Senhor, por proteção e livramento neste dia. Quantas vezes já fomos guardados de acidentes, injustiças e ciladas sem nem perceber. Hoje novamente nós pedimos. Coloca uma cerca de proteção ao nosso redor, guarda nossa entrada e nossa saída, protege-nos no trânsito, no trabalho, na rua, em cada ambiente onde formos. Anula toda a obra do mal contra nós e contra nossa família. Que nenhum plano de destruição do inimigo prevaleça sobre o lar deste teu filho, desta tua filha. Que os teus anjos acampem ao redor dos que te temem. Espírito Santo, ajuda-nos a discernir as tentações que se apresentam como oportunidades sedutoras, mas que na verdade nos afastam da tua vontade. Dá-nos clareza para dizer não ao pecado, coragem para escolher o que é santo, força para resistir às pressões que nos levam para longe de ti. Reveste-nos, Senhor, com a armadura espiritual descrita na carta aos Efésios, capítulo 6, do versículo 10 ao versículo 18. Que possamos vestir o capacete da salvação para proteger a mente, a couraça da justiça, para guardar o coração, o cinto da verdade para firmar nossa identidade, as sandálias da paz
para andar em reconciliação, o escudo da fé para apagar os dardos inflamados do maligno e a espada do Espírito, que é a tua palavra. Com essa armadura, sabemos que, em ti, venceremos as batalhas deste dia. Pai, nós também reconhecemos que precisamos de perdão. Diante de ti, confessamos nossas falhas, nossas palavras impensadas, nossos pensamentos impuros, nossas atitudes egoístas, nosso orgulho, nossa falta de amor. Quantas vezes deixamos de fazer o bem que poderíamos ter feito? Quantas vezes julgamos ao invés de acolher, criticamos ao invés de levantar, nos calamos quando poderíamos ter anunciado a tua verdade com amor? Pedimos, Senhor, tem misericórdia de nós. Lava-nos no sangue de Jesus, renova em nós um espírito reto, restitui a alegria da salvação. Ajuda-nos a viver em arrependimento contínuo, não como culpa paralisante, mas como abertura constante à tua correção e ao teu aperfeiçoamento. A tua palavra nos diz, no livro de Provérbios, capítulo 28, versículo 13, que aquele que encobre as suas transgressões nunca prosperará, mas o que as confessa e deixa alcançará misericórdia. Nós escolhemos confessar e deixar para experimentar essa misericórdia. Pai, nós também te pedimos o dom de perdoar. Sabemos que muitas vezes não é a situação em si que nos prende, mas a mágoa que carregamos no coração. Liberta-nos desse peso, Senhor. Ajuda-nos a liberar perdão àqueles que nos feriram com palavras, atitudes ou omissões. Ensina-nos a perdoar até mesmo aqueles que não pediram perdão, não porque eles mereçam, mas porque nós queremos obedecer a Ti e viver livres. Ensina-nos igualmente a perdoar a nós mesmos, a não carregar culpa eterna por erros já confessados a Ti. Que o nosso coração não seja um depósito de ressentimento, mas um lugar habitado pelo Teu amor. Reconstrói, Senhor, relacionamentos quebrados, casamentos desgastados, lares divididos, amizades feridas, vínculos familiares marcados por conflitos e distâncias. Sopra Teu perdão, Tua reconciliação, Tua cura emocional. Onde hoje existem muros, levanta pontes. Onde há silêncio pesado, inspira diálogo verdadeiro. Onde existe frieza, acende de novo o fogo do amor. Consola também, Pai, aqueles que perderam alguém muito querido. O Senhor é aquele que está perto dos que têm o coração quebrantado, como declara o Salmo 34, versículo 18. Que cada pessoa enlutada se sinta abraçada por Ti, amparada nos momentos de saudade, sustentada quando a dor aperta mais forte. Envolve essas vidas com a certeza de que o Senhor continua presente, mesmo em meio ao choro. Senhor, nós Te louvamos, porque Tu és o Deus que muda a nossa história. A Tua palavra, no Salmo 30, nos mostra que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã, que o Senhor é capaz de transformar o nosso lamento em dança, de tirar as vestes de tristeza e nos revestir com roupas de louvor. Nós declaramos pela fé que essa promessa é viva para nós hoje. Onde antes havia morte interior, desânimo profundo e vontade de desistir, agora, em Cristo, há vida, há sopro novo, há recomeço. Onde antes havia desespero, surge esperança renovada. Onde antes havia apenas lágrimas, o Senhor está preparando um cântico novo. Onde existiam ruínas, o Senhor ergue algo novo, belo e cheio de propósito. Nós pedimos que esta realidade se manifeste no coração deste meu irmão, desta minha irmã que ora comigo, que cada lembrança de dor vá sendo tocada pelo Teu bálsamo, que cada fracasso se torne uma escola para um futuro cheio de sabedoria, que cada perda seja transformada em lugar de encontro contigo. Meu Deus, nós também queremos Te agradecer pelo privilégio de sermos Teus filhos. Não somos apenas criaturas diante de um Deus distante, mas filhos e filhas amados por um Pai que nos conhece pelo nome, que nos chama pelo nome, que nos sustenta com a sua mão direita fiel.
Em Jesus, somos feitos herdeiros das tuas promessas, templo do teu Espírito, embaixadores do teu reino. Quando o inimigo tentar sussurrar mentiras, dizendo que não somos amados, que não somos suficientes, que não temos valor, traz à nossa memória a verdade da tua palavra. Em Cristo Jesus, não há condenação, como declara a carta aos Romanos, capítulo 8, versículo 1. Que esta certeza cale toda voz de acusação. Relembra-nos também, Senhor, que os teus pensamentos são mais altos que os nossos, e os teus caminhos mais altos que os nossos, como diz o profeta Isaías, capítulo 55, versículo 9. Quando não entendermos o porquê de determinadas situações, quando o teu silêncio parecer contradizer nossas expectativas, ajuda-nos a firmar os olhos na tua fidelidade e não nas circunstâncias. Queremos confiar nos bastidores do céu, crendo que o Senhor está alinhando coisas que nós nem imaginamos. Ensina-nos a esperar com fé, a não murmurar diante do ainda não, a crer que o teu sim virá no momento certo. Dá-nos um coração ensinável, humilde, para reconhecer quando erramos, disposto a aprender com cada queda, com cada porta fechada, com cada frustração. Que a tua palavra seja lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho, como afirma o Salmo 119, versículo 105. Que não passemos um dia sequer sem beber da tua palavra, sem deixar que ela renove a nossa mente e ajuste o nosso jeito de viver. Espírito Santo, fortalece aqueles que travam batalhas secretas, que sorriem por fora, mas estão em pedaços por dentro. Tu sabes quem está cansado de lutar, quem chora escondido, quem se sente incompreendido, invisível, esquecido. Visita agora essas vidas com teu consolo doce, com a tua presença que não precisa de explicação, mas que acalma, envolve e sustenta. A tua palavra em Romanos capítulo 8, versículo 26, nos lembra que quando não sabemos orar como convém, o próprio Espírito Santo intercede por nós, com gemidos inexprimíveis. Que cada um que se sente sem forças experimente essa intercessão hoje. Senhor, abençoa aqueles que hoje precisam tomar decisões importantes. Dá discernimento, clareza, serenidade. Que nenhuma escolha seja tomada pela pressa, pelo medo ou pela pressão de outras pessoas, mas que tudo seja guiado pela tua sabedoria. A carta de Tiago, capítulo 1, versículo 5, nos encoraja a pedir sabedoria, e o Senhor promete concedê-la liberalmente. Por isso pedimos: derrama sabedoria do alto sobre nós, para que possamos acertar o caminho, recusar propostas que não vêm de ti, abraçar com fé as oportunidades que o Senhor abrir. Pai, nós também clamamos pelo nosso lar. Que a nossa casa seja um pequeno altar de adoração, um lugar onde a tua presença é percebida em cada cômodo, em cada conversa. Repreende a discórdia, o desrespeito, a frieza e estabelece entre nós a paz que excede todo entendimento. Ensina-nos a falar com mansidão, a ouvir com atenção, a demonstrar amor em gestos simples e concretos. Abençoa os pais, dá-lhes paciência, equilíbrio, firmeza em amor. Abençoa os filhos, guarda-os de más influências, fortalece-os contra pressões destrutivas, cerca-os de boas amizades e de bons exemplos. Pai, derrama sobre nós um espírito de generosidade, para que sejamos canais de bênçãos e não apenas receptores, que tenhamos prazer em ajudar, em compartilhar, em estender a mão, sabendo que tudo o que temos veio primeiro de ti. Ajuda-nos a servir com alegria na tua obra, a não sermos meros espectadores da fé, mas participantes ativos do que o Senhor está realizando nesta geração. Levanta em nosso meio intercessores comprometidos, pessoas que não oram apenas por si mesmas, mas carregam outros no coração diante de ti, como aqueles que se colocam na brecha, descritos no livro do profeta Ezequiel, capítulo 22, versículo 30. Senhor, desperta em nós uma santa fome pela tua presença.
que não nos acomodemos com pouco, que não vivamos apenas das experiências passadas, que não nos contentemos apenas com memórias antigas de encontros contigo. Dá-nos sede de experiências novas, de revelações mais profundas da tua palavra, de comunhão mais íntima contigo. Ensina-nos também a valorizar o descanso, lembrando que até o Senhor descansou após a criação. Que possamos parar sem culpa, entendendo que o repouso também faz parte do teu cuidado. Um descanso que renova o corpo, a alma e o espírito. Ajuda-nos a remir o tempo, como diz a carta aos Efésios, capítulo 5, versículo 16, porque os dias são maus. Que não desperdicemos a vida em distrações vazias, mas vivamos com propósito, com intenção, com olhos fixos em Jesus, o autor e consumador da fé, como está escrito na carta aos Hebreus, capítulo 12, versículo 2. Aceita também, Senhor, a nossa decisão de não nos envergonharmos do Evangelho. A tua palavra em Romanos, capítulo 1, versículo 16, nos lembra que o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Que sejamos mensageiros corajosos, que não escondam a luz, que não calem a verdade, mas anunciem o teu amor com respeito, coragem e compaixão. Ajuda-nos a usar nossas palavras com sabedoria, Senhor, como diz a Escritura em Provérbios, capítulo 18, versículo 21. A morte e a vida estão no poder da língua. Que os nossos lábios não sirvam para ferir, dividir ou amaldiçoar, mas para abençoar, edificar, encorajar e declarar fé. Que o que falamos dentro de casa, no trabalho, nas conversas, nas mensagens, reflita o caráter de Cristo em nós. Livra-nos também do orgulho, Pai. Recorda-nos sempre de que sem Ti nada podemos fazer, como ensinou Jesus no Evangelho de João, capítulo 15, versículo 5. Ensina-nos a reconhecer Tua mão em cada conquista, atribuindo a Ti toda a glória. Afasta de nós a necessidade de aprovação constante dos homens e firma-nos na identidade que temos em Ti. Senhor, aumenta em nós o amor pela Tua verdade, que não relativizemos aquilo que já deixaste claro em Tua palavra, que não negociemos princípios por conveniência, que sejamos praticantes da palavra e não apenas ouvintes, como exorta Tiago, capítulo 1, versículo 22. Queremos viver o que ouvimos, praticar o que declaramos, encarnar o Evangelho em nossas atitudes diárias. Pai amado, nós Te agradecemos inclusive por aquilo que ainda não compreendemos. Muitas vezes, as situações que hoje nos ferem, amanhã se revelarão como parte de um propósito maior. Ensina-nos a ver a vida com os olhos da eternidade, não apenas com a lente limitada do momento presente. Que os nossos sonhos, projetos e decisões estejam alinhados com os Teus planos. Que o nosso maior tesouro esteja em Ti e não em coisas passageiras. Que ao final deste dia possamos olhar para trás e dizer com o salmista, como está no Salmo 118, versículo 23, foi o Senhor quem fez isto, e é maravilhoso aos nossos olhos. Pai, nós encerramos esta oração da manhã, declarando que confiamos em Ti. Confiamos no Teu amor, que é maior do que os nossos medos. Confiamos na Tua fidelidade, que é maior do que as nossas falhas. Confiamos na Tua graça, que é suficiente para nos levantar, restaurar e fortalecer. Agradecemos pelo sim, pelo não e pelo ainda não, certos de que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que Te amam. Nós Te louvamos porque sabemos que o Senhor não mente e não se arrepende, como afirma o livro de Números, capítulo 23, versículo 19. O que o Senhor promete, o Senhor cumpre. Por isso entregamos esta manhã, este dia, esta semana e toda a nossa vida em Tuas mãos. Que a Tua bênção repouse sobre este meu irmão e esta minha irmã. Que a Tua proteção os acompanhe. Que a Tua paz guarde a mente e o coração. Que o Teu Espírito Santo os dirija em tudo.
Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Oramos assim, confiando e agradecendo, em nome de Jesus. Amém. Meu irmão, minha irmã, muito obrigado por permanecer até aqui em oração. Se esta oração falou ao seu coração, se em algum momento você sentiu a presença de Deus, eu quero convidar você, com todo carinho, a deixar nos comentários uma frase de fé, uma pequena declaração do que você crê e do que você está tomando posse hoje. Escreva, por exemplo, o que o Espírito Santo inspirar, uma palavra de gratidão, um pedido de oração ou um versículo que tocou você. Isso é um gesto simples, mas é também um ato de fé e encorajamento para outros irmãos. Se esta oração abençoou sua vida, lembre-se também de curtir este vídeo e de se inscrever no canal, ativando as notificações para continuar caminhando conosco em oração todos os dias. Assim você será lembrado, a cada manhã, de buscar a presença de Deus e de receber uma nova mensagem para fortalecer a sua fé. Que o Senhor te recompense por cada gesto de partilha, por cada comentário de esperança, por cada vez que você envia esta oração a alguém que precisa. Que Deus encha o seu coração de paz, abençoe a sua casa e te conduza em segurança até o fim deste dia. Muito obrigado por orar comigo hoje. Se o Senhor permitir, nos encontramos na próxima oração. Até lá, permaneça na certeza de que Deus está ao seu lado hoje e sempre.